E aí, pessoal, vocês estão vendo aí o que é um governo centralizador, né? Um governo que centraliza, que quer que o Banco Central tenha a dependência cada vez maior do governo. Então, o governo cada vez mais controlando tudo, mandando em tudo, né? E afastando e afugentando a iniciativa privada, o setor privado, né? O setor privado fraco vai afastando ali os investidores, o empreendedor, né, afugentando, amedrontando, vai causando insegurança e aqueles que estão ali para investir, para trazer os empregos, para trazer uma produção, para ajudar a fazer o nosso país andar, né, a se desenvolver, estão sendo ali, na verdade, estimulados, convidados a deixar o nosso país. As pessoas começam a recolher ali os seus investimentos porque não compensa, porque um governo centralizador ele vai aumentar os impostos, ele vai criar taxa disso, daquilo, criar burocracia e dificultar os trabalhos. Um governo que ele tem as características de governo centralizador, né, que tem os programas centralizadores, a intenção de controlar tudo, ele é bem visível, a gente vê, é um governo que é mais favorável ao aumento de reservas, por exemplo, reservas indígenas, ele quer aumentar ali a quantidade do território ali que passa a ser terra indígenas. Por quê? Porque, na verdade, aquelas terras indígenas não vão ser terra voltada para os índios, mas são terras ali na mão do governo, o governo fazer o que bem quiser, a hora que ele bem entender. E aí, o governo centralizador, concentrador, né, absolutista, governos comunistas que querem tudo ali comandado ali em suas mãos, eles querem esse tipo de coisa. Talvez eles são capazes de desapropriar, de expropriar terras de fazendeiros e de desapropriar aquele que está produzindo, aquele produtor, aquele trabalhador, para transformar em áreas de reservas, por exemplo, reserva indígena, reserva disso, reserva daquilo, para que aqueles proprietários percam o direito de usufruir, de criar as riquezas ali em suas terras e o governo se aposse daquelas terras. São governos onde tudo é mais, né, na mão dele, onde ele precisa de mais burocracia, de mais pessoas para administrar o Estado, para administrar a máquina pública, né? É mais funcionário, é mais tudo, é mais ministério, né? Ele tem aí, se nos governos liberais tem próximo de 20 ministérios de governo, nos governos centralizadores ele vai ter próximo de 40 ministérios, né? É um ministério disso, para aquilo, cria vários ministérios, talvez para criar cargos para, talvez, amigos políticos, para alguma coisa, aqueles caras que querem se manter no poder e que fica ali trocando favores, você me ajuda a eleger e eu te dou um ministério lá de alguma coisa depois, eu crio um ministério novo para jogar em suas mãos e é assim que acontece. Porque esses caras, eles querem governar, eles querem comandar, controlar, e aí eles querem uma população crescente, né? Eles são populistas, eles querem manter essa popularidade que eles têm, né? De muitas pessoas acreditando em seus projetos, suas propostas, e aí eles, muitas vezes, eles tentam abocanhar naquelas pessoas que têm menos informação, né? No povão, na população, e ali, como muitas palavras são ditas aí, com pouco dinheiro, com apenas R$ 10, você engana um pobre, né? Por exemplo, essas palavras já foram ditas. Na época das campanhas políticas, promete vida fácil, promete vida boa, promete conforto, promete um emprego. É sempre uma troca de favores. Às vezes promete um material de construção para manutenção da sua casa, né, para reforma. É nesse sentido que acontece as trocas de favores, né? Promete um emprego para a família. Tem muito isso nos municípios pequenininhos e tem em todas as esferas de governo. Então, esses caras que são populistas, eles precisam de que exista uma massa ali da sociedade, né, da população, que onde eles têm fácil acesso, onde eles comandam facilmente, onde eles enganam com suas promessas de coisas boas e mantém a crença dessa população, né, ao seu controle ali. Então tudo que vai contra isso, tudo que vai
tudo que vai orientar essa população, tudo que vem para tirar essa população dessas condições. Esses governos centralizadores, esses políticos centralizadores, eles são contra. Então, no caso, educação financeira nas escolas, aula de educação financeira. A educação financeira vai abrir os olhos da população para que ela saiba lidar melhor com as finanças, para que ela saiba... educação financeira para você aprender, mesmo antes de você ganhar dinheiro, você já tem que saber lidar com dinheiro. Senão você não vai ganhar, você não vai juntar. Você vai pegar tudo e vai gastar. Você vai gastar mais do que você ganha. Então, a educação financeira vai te ensinar ali sobre economia, sobre tudo que diz respeito a lidar com o dinheiro, a lidar com as riquezas, né? Você vai construir riqueza, mas você tem que aprender a administrar essas riquezas, para que você não gaste mais do que você ganha, para que você não entre na onda do quebra de limites, né? Onde tem muitos comerciais, muita propaganda ali nas televisões, em todo lugar, pedindo para você gastar mais, estimulando você a ser mais consumidor do que produtor, a gastar, a pegar dinheiro emprestado para pagar depois, a comprar pelo cartão de crédito. A educação financeira vai livrar você de tudo isso. Você você tendo uma postura onde você participa de tudo isso, você é sempre um devedor, onde você vai estar sempre na dificuldade, dependendo muitas vezes de pegar cada vez mais emprestado, você fica preso a isso e fica, consequentemente, muitas vezes dependente do governo. E aí muitos desses governos eles querem isso, a dependência dessas pessoas deles, para que eles ao cuidar dessa população, ele também tem o controle daquela população. Se aquela população não seguir à risca o que aquele governo está ditando ali, as regras que ele está criando, aquela população não vai receber, vai fechar a torneira. Então eles sentem a presença dessa ameaça ali constante, né? Onde aquela população tem que fazer aquilo que o governo está dizendo. E aí esse governo quer isso, que a população faça o que eles querem que faça. E aí é através dessa dependência, né? Uma troca ali onde essa população carente depende do governo e o governo vai comandar ela ali ao seu controle, ao seu bel prazer. Então é assim, mas para a gente se livrar de tudo isso, a gente tem que ter uma educação de qualidade. Os governos não querem isso, não querem a liberdade econômica, não querem que as pessoas descubram as oportunidades para empreender, para construir suas próprias riquezas e eles mesmos controlarem suas riquezas. Então eles querem que o governo é quem controla as riquezas, porque eles vão estar lá no governo, sendo os administradores e eles que vão comandar. Então eles querem que o governo seja o dono de tudo, seja o proprietário de todas as riquezas, né? O dono de todas as coisas, para que assim eles, estando lá no poder, comandem essas riquezas. Então eles são contra tudo isso, contra privatizações, não, eles são a favor da estatização de todos os bens de produção, os meios de produção, de todas as empresas, a riqueza, querem que esteja no controle do governo. Então o que esses governos puder fazer para dificultar a vida do empresário, daquele cara que arrisca o seu capital, que idealizou um projeto ali, coloca em prática, arriscando ali, tudo que eles puderem fazer para derrubar esses caras, eles vão fazer. Porque o que importa para eles é o poder, eles estão no poder lá. De todas as formas, eles vão arrecadar através de impostos caros que eles vão estabelecer, eles vão ter ali, vão sugar todas aquelas riquezas. Então, tudo que causa insegurança ao empreendedor, né? Por exemplo, um dono de supermercado, se tiver invasão de supermercado, ali, saqueamento, é bom para esses governos. Se tiver invasão de propriedades pelos sem terra, é bom para esse governo, porque vai afugentar aquele empreendedor, vai dificultar para aquele empreendedor que está produzindo. Aquelas terras já estão mais fáceis de sair da mão do proprietário e ir para a mão do governo, pois o cara já vai pensar em vender, porque não está tendo segurança ali. Não pode se defender, não pode utilizar armas para se defender, por exemplo. Então tudo dele é o governo que comanda. Então as pessoas não podem acreditar que é fácil, que eles podem conseguir as coisas através do seu trabalho. As pessoas têm que acreditar apenas que ele pode ter só uma televisão, que ele não pode obter mais riquezas. Quando as pessoas morrem, os proprietários, eles têm que deixar a herança para o governo, porque aquelas pessoas, os herdeiros não são o dono daquilo. Então cada vez mais aquela riqueza vai passando para a mão do Estado, do governo. Então essas coisas que foram feitas nos governos aí,
passados, como as privatizações que foram feitas, né, a busca pelas privatizações, não são vistas com bons olhos por esses governos. Privatizações, entre essa, a espécie de privatização que é a permissão, né? A permissão é apenas a licença ali para que o empreendedor, aquele cara que tem o dinheiro, construa algo que não existe ainda. Então ele vai empreender do zero, ele não vai comprar uma empresa que já existe, ele vai fazer algo que antes não tinha licença para fazer, mas que através da permissão, que é um tipo de privatização, algo que só pode ser feito pelo governo, mas aí o cara tem um dinheiro ali, ele pode, através dessa lei, das permissões, desse tipo de privatização, esse cara pode investir e ambos vão se beneficiar, o governo, a população e todo mundo. E esses governos centralizadores também, talvez ele não goste dessas leis que favorecem os pequenos empreendedores, né? Porque quando surgem muitos pequenos empreendedores, aqueles que são mais grandes também vai crescer, porque todo mundo cresce junto. Quando alguém constrói riqueza, um grande empresário, junto com ele muitas pessoas ganharam através do salário, através de fazer negócio com eles, os pequenos, e foi por isso que a economia cresceu. E aí as leis de liberdade econômica, que foi voltado para a micro e pequena empresa, para as empresas menores, foi uma lei que trouxe muita desburocratização, né? Para se criar uma empresa e colocar para funcionar, tinha dificuldade no país, e essa lei facilitou mais, fazendo com que se torne mais fácil o processo, onde não tem tanta burocracia, a gente não tem que tirar uma licença aqui em um órgão, em uma agência, aí vai tirar uma licença para licença ambiental já em outro lugar, licença disso, licença daquilo já é em outra cidade, em outra região, e aí demora uma semana, um mês para poder colocar uma empresa para funcionar. Não, essas leis foi feitas no sentido de desburocratizar, no sentido de facilitar. Isso, o Brasil estava caminhando com isso no sentido de direcionar o país para facilitar, para que a gente pudesse entrar no grupo do OCDE, que é a Organização e Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, onde existe próximo de 40 países que faz parte desse bloco, e esse bloco, os comércios, os negócios se dão mais facilmente por conta, né, de um país que vai negociar com outro. Esses países fazem parte, né, eles são membros desse bloco, então se torna mais fácil para o comércio, para tudo, e ajuda no desenvolvimento. Mas para isso tem as exigências, né? O país tem que ser desburocratizado. E foi isso que a Lei de Liberdade Econômica tentou tentou caminhar nessa direção. Então, governos que pensam realmente no desenvolvimento do país, eles vão criar leis e vão ser favoráveis a essas leis que levam a isso, né? Ao desenvolvimento. E não aqueles que apenas mostrar para a população que nós podemos gastar, que nós podemos fazer isso, fazer aquilo, vamos tapar aqui esse buraco, vamos fazer, sem se importar muito com o futuro, sem se importar em como criar mais, mas apenas em gastar. A gente tem que criar oportunidade, né? Criar facilidade para que as riquezas sejam construídas, e não, o governo bonzinho não é aquele que distribui dinheiro para todo mundo. Quando o dinheiro acabar, onde que ele vai pegar mais? É aquele que gera as oportunidades para todas as pessoas juntas construir a riqueza, e não o governo sozinho, pois o governo não constrói riqueza alguma. Países onde os governos tentaram sozinhos seguir administrando o país, quebraram, como Cuba, Venezuela, esses países, e a Argentina, né, são países que, ao seguir esses modelos aí, eles têm quebrado as suas economias. Então a gente tem visto que governos, políticas, regimes liberais, políticas, programas favorável ao empreendedorismo, favorável para os criadores de riqueza, eles são bem melhores, né? Os países que seguem esses programas, que seguem essas ideologias, esses regimes que levam as pessoas a empreender mais, a ter mais liberdade. Onde aqueles representantes, eles pregam um estado mínimo limitado, onde o governo não tem que ser tão burocrático, tão gigante, tão dono de tudo, tão controlador de tudo, mas a população em geral é quem deve administrar o país e é quem deve criar as riquezas, né? Total liberdade. Né?
Então a livre iniciativa ela tem que ser bem forte para que o país ande e traga os melhores resultados para todo mundo, até mesmo para o governo.